Olá, eu sou o João das Plantas e o vídeo de hoje será uma atualização do meu Anthurium vitarifolium variegata, conhecido também como Anthurium gravata ou Anthurium fita, devido a essas folhas compridas e muito charmosas. Esse aqui é um Anthurium pendente. No vídeo de hoje eu vou te contar um procedimento que eu fiz nessa planta há uns meses atrás, então vem comigo saber o que é que eu fiz nessa planta. Eu já fiz outros vídeos, inclusive de apresentação, contando todas as características e como cuidar dessa planta aqui no canal. Se você não assistiu esse vídeo e quer conhecer um pouco mais dessa planta, vou deixar esse vídeo para você na tela final, porque aí você consegue assisti-lo assim que terminar esse vídeo aqui. Se você chegou aqui no meu canal por esse vídeo e ainda não é inscrito ou inscrito aqui, se inscreva e ative o sininho, porque assim o YouTube sempre vai te enviar notificação quando eu postar novos vídeos aqui no canal, aí você consegue acompanhar os novos conteúdos daqui. E se você gostar do vídeo de hoje, comente e me conta o que você achou, curta o vídeo se você gostar também e compartilhe com outras pessoas. Olha só, então Anthurium vitarifolium ou Anthurium gravata tem inclusive esse nome popular, né, Anthurium gravata ou Anthurium fita, devido a essas folhas aqui, ó, que realmente parecem uma gravata. Elas são compridas, bem alongadas, também são estreitas e tem essa ponta aqui mais afinada, né? É um Anthurium pendente, então o grande diferencial dele em comparação em relação aos outros Anthuriums existentes é que esse aqui é uma planta pendente, né? Uma planta, né, com essas folhas caídas, né, que faz um charme, um detalhe muito especial nas nossas casas, né, nos nossos espaços. Ele é uma planta diferenciada, então. É uma planta herbácea, né? Uma planta herbácea é uma planta que tem essas características de uma planta mais molinha, mais maleável, né? Flexível até. É uma planta perene também, o que significa que você pode tê-la por toda a sua vida, desde que você cuide bem dessa planta. E ela atinge, gente, incrivelmente até 1,80 m em cada folha. Então essas folhas aqui, ó, podem atingir até 1,80 m. Elas ficam bem compridas mesmo, desde que você também vá cuidando bem, replantando a planta em vasos maiores, tá? E desde que ela também esteja aclimatada, ou seja, desde que ela esteja adaptada às condições, né, do clima da sua região e aos seus cuidados também, né? Porque a gente sabe que para a planta ficar no auge da beleza dela, ela precisa das condições, né? Ela precisa que as condições necessárias à sobrevivência dela sejam atendidas, né? E ela é uma planta de clima tropical, inclusive ela é nativa, né, da América do Sul, ela é presente na Colômbia e até mesmo no Brasil. A grande questão é que essa versão variegada foi originada através de uma mutação genética, então essa aqui é uma planta um pouquinho diferenciada, né? Ela não é uma planta tradicional, originalmente encontrada muito facilmente na natureza, porque ela realmente ela é uma planta um pouquinho mais rara, né? Mutação genética é algo mais particular, né? Algo mais raro de acontecer, então ela é essa planta diferenciada. Ela é uma planta, então, né, por ser tropical, que gosta de um clima de calor, de muita umidade, né, e ela tem essas folhas aqui, ó, compridas, estreitas, bem grossas, elas são bem coriáceas, ó, bem firmes mesmo, tem uma textura de couro até, e elas também são pendentes, né, com essas manchas de verde com branco. Olha essa folha que linda, gente. Essa aqui tá bastante variegada, ó. Ela tá bem variegada, é linda, é bem nítido, né? Dá pra ver bem certinho a variegação, ó. Então, vou te explicar o que eu fiz nessa planta. Eu já tenho esse Anthurium vitarifolium há mais de um ano. Ele realmente é cultivado por mim como uma planta pendente. Ele tá nesse potinho aqui, nesse vaso. E, né, não é um vaso muito grande, mas em breve eu também precisarei replantá-lo, porque, olha, ele inclusive tem raízes laterais que ficam visíveis, então a gente consegue observar que a planta possivelmente já está totalmente enraizada. E quando eu comprei essa planta, ele já veio em um vaso não muito menor do que esse, era um vaso praticamente desse tamanho, e eu já replantei ele estava muito enraizado, gente. Então é uma planta que gera muitas raízes, tá? Além desse vasinho, ele também tem esse suporte aqui de arame bem simples, né? Porque ele é cultivado pendente mesmo, pendurado, para que essas folhas fiquem, né, caídas, fazendo todo esse charme dessa planta. E aí o que eu fiz nessa planta é que
o que aconteceu é o seguinte, como é uma planta variegada, algumas plantas variegatas com o tempo podem tentar regredir. A regressão é quando a planta tenta voltar para a genética original dela, né? Já que a variegação é uma mutação genética, então a planta tenta parar de produzir variegação e voltar à genética original, que é totalmente verde. Então, por exemplo, aqui, ó, uma folha totalmente verde. Tem inclusive o Anthurium vitarifolium verde, né, que é comercializado, mas o meu é o variegado. Como você pode ver, ó, as folhas variegadas, né? Mas é uma planta que, como é variegada, assim como as outras plantas variegadas, ela fica muito mais sensível, mais suscetível a pragas, a doenças, a fungos, porque a variegação deixa a planta toda sensibilizada, gente. É algo lindo aos nossos olhos, a gente ama, né? Mas realmente a planta fica muito frágil. Então ela adoece mais fácil, ela fica com um crescimento mais lento, né? As folhas morrem mais fácil, adoecem mais facilmente. Então a clorofila, que é esse pigmento verde, né, tradicional das folhas, deixa a folha mais fortalecida, né? Você pode até observar, ó, uma folha totalmente verde, ela é bem mais resistente. Então, a variegação realmente é algo que as plantas muitas vezes tentam deixar de produzir, tentam voltar à genética original. E aí o que aconteceu nessa planta é que há quase 3 meses atrás eu decidi fazer uma poda. E ela estava bem comprida, já ela vai crescendo de uma maneira monopodial, então o ramo vem alongando, né, gerando novas folhas e alongando. Eu cortei ele bem aqui embaixo, bem perto do pezinho da planta mesmo, e eu esperei que ele rebrotasse, porque quando a planta começa, né, no meu caso, ela não estava produzindo muita variegação mais, e na verdade o que eu quero é uma planta bem variegada, né, já que eu comprei um Anthurium variegado, eu quero uma planta com bastante variegação. E quando a planta, né, variegada começa a regredir, ou seja, parar de produzir variegação, se a gente faz uma poda, pode ser que ela volte a produzir, né, variegação. Então o que eu fiz foi isso. Eu podei aqui, né? Então ela brotou de uma maneira até muito próspera, né? E vamos ver como foram esses novos brotos, como estão as folhas. Será que produziu variegação? Olha essa então, ó. Aqui não funcionou muito bem, gente. A folha é totalmente verde. Vamos ver as outras folhas desse mesmo broto. Aqui, ó, já gerou um pouquinho a mais de variegação. Essa aqui também está totalmente verde. Então, os brotos, geralmente, que surgem, eles terão mais ou menos as mesmas características. Tem um outro que foi gerado aqui também embaixo, ó, quase completamente verde, ó. Vamos ver. Tem um outro aqui. Esse aqui já gerou uma folha um pouco mais variegada, tá vendo, ó? Aqui, ele sai dali, o brotinho, tá vendo? Gerou essa folha aqui também, com mais variegação. E também essa folhinha, ó, que tá vendo? Ainda tá nova, tá em expansão, mas tem alguns fragmentos de variegação. Esse também gerou um padrão de variegação interessante, porque não está muito variegado, mas a gente consegue perceber a variegação, né? Isso, por um lado, é até bom, que a planta fica uma planta mais resistente. Teve esse outro broto aqui, olha só, uma folha também muito verdinha. E esse aqui também é do mesmo broto, tá vendo ali, aqui, e tem mais um na verdade, gente, olha aqui, ó. Ela realmente gerou 6 novos brotos, pelo que me parece, ó. Então aqui, ó, também veio um pouco de variegação, ó. E essa folhinha aqui foi uma das mais bonitas, ó, que realmente veio mais variegada. Então, a poda, às vezes, estimula, né, ajuda a voltar as características de uma planta variegada, por exemplo, mas nem sempre funcionará. Só que calma, né, gente? Ainda os brotinhos ainda são jovens, muito novinhos. Com o crescimento da planta, pode ser que ela também gere folhas mais variegadas, né? Porque ela vai receber muita luz, vai fazer fotossíntese e aí também esse processo vai sendo facilitado. O interessante é que, de qualquer maneira, ao invés de uma planta com um único broto que estava crescendo só para frente, eu agora vou ter uma planta até mais cheia. Então, olha que estratégia interessante, né? Além de estimular
novas brotações com possibilidade de mais variegação ou de alguns brotos menos variegados que também são lindos, né? Como nesse caso, né? A gente tem um vaso mais cheio. Então essa também é uma estratégia interessante que você pode realizar, né? Não só nessa planta aqui, mas em outras também que tenham as características parecidas. E eu deixei aqui inclusive um exemplo para te mostrar de uma folha mais velha, né? Que é aqui, ó. É uma das folhas é a folha mais antiga da planta que está sendo naturalmente eliminada. Ela está amarelando, né? Porque realmente é a folha mais antiga e ela está sendo naturalmente descartada, né? E esse foi o vídeo de hoje, onde eu trouxe para você o resultado da poda que eu fiz no meu Anthurium vitarifolium, né, para tentar estimular novas brotações, até com mais variegação, já que, como eu te disse, a minha planta estava regredindo, ou seja, parando de produzir variegação. E é isso, gente, os resultados nem sempre serão, né, 100%, nem sempre serão como a gente realmente gostaria que fosse, mas isso é como a vida em si, né? Nem tudo sai como esperado, como planejado, né? E a gente tem que aprender também a lidar com as situações. Então essa planta, além de não ter gerado muitas brotações que por enquanto não estão muito variegadas, né? Mas com o tempo elas podem gerar mais variegação, né? Ela pelo menos está com 6 novos brotos. Então se antes ela tinha apenas um broto, né? Um crescimento vertical, monopodial, ela agora tem 6 brotinhos que vão deixar, né, esse vaso com um aspecto mais cheio, mais volumoso. E olha isso, é uma planta linda, né? E você replantando em vasos maiores, que inclusive eu preciso fazer isso, a planta cresce ainda mais, ficando cada vez mais vistosa e mais exuberante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer conhecer um pouco mais das características dessa planta e saber como cuidar dela, vou deixar esse vídeo para você na tela final. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, me conta o que você achou. Se ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Um abraço para você e até o próximo vídeo.